Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Você acabou de assistir o meu teste de 5 minutos e agora eu vou te explicar como identificar a velocidade aeróbia máxima e vou te dar um exemplo de prescrição do exercício. Então fica até o final. Como você percebeu, o teste de 5 minutos consiste em percorrer a maior distância possível em exatos 5 minutos. Pode ser realizado em qualquer lugar, desde que você tenha condições mínimas de um trajeto que permita o avaliado percorrer durante 5 minutos. É importante também que você se atente a todos os cuidados antes, durante e após o teste físico. O avaliado precisa estar bem alimentado, até no máximo 1 hora antes do teste. É importante também que ele esteja com uma boa noite de sono advinda da noite anterior, ou seja, pelo menos 6 a 8 horas na noite anterior de sono, não ter ingerido bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas no período de 48 horas. Se o avaliado faz uso de algum recurso ergogênico, isso deve estar nas suas anotações, como por exemplo creatina, cafeína ou qualquer outro recurso que possa interferir nos dados do resultado do teste. Durante o teste, como você observou, nós fizemos monitoramento da frequência cardíaca e também da percepção subjetiva de esforço, fazendo os devidos registros para que depois nós possamos fazer avaliações. No que se refere após o teste, quando o avaliado encerrar, não deve parar abruptamente. Essa é a principal recomendação. Continue caminhando por mais 30 segundos, por mais 1 minuto, ou qual for o tempo necessário para que o avaliado se sinta bem. A exaustão, ela vai ser sentida pelo avaliado, isso é perfeitamente normal, só que, claro, quando encerrar o teste, já existe então o retorno do batimento cardíaco, já existe a diminuição da percepção subjetiva de esforço. Por isso é muito importante que você se atente ao avaliado no momento que ele encerra e até pelo menos alguns minutos após o teste físico. O teste de 5 minutos ele serve para a identificação da velocidade aeróbia máxima, a VAM, e também, é claro, utilizá-la para a prescrição do exercício físico. Para identificar a VAM é muito simples. Basta você dividir a distância percorrida em metros por 300 segundos, ou seja, por 5 minutos. Mas por que eu coloquei metros e por que eu coloquei segundos? Para ficar em metros por segundo, que é a unidade correta. Só que para nós, o mais comum é quilômetros por hora. Então, para converter para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Aí sim eu vou ter a velocidade em quilômetros por hora. Vou te mostrar agora então os meus dados, quanto que eu percorri nesse teste ali. Qual a distância que você imaginou que eu tinha percorrido até o final do teste? Ainda, se você já realizou esse teste, coloca aqui para mim nos comentários quantos metros você percorreu em 5 minutos. Se você não fez ainda, eu te desafio a fazer com você mesmo ou com os seus atletas e coloca os dados aqui para a gente discutir nos comentários.
beleza? E já aproveita, se inscreve no canal para receber outros vídeos como esse aí. Olha só, como que calcula a van? Distância pelo tempo em segundos, que nesse caso está fechado, que é 300 segundos. Nesse sentido, eu vou encontrar a velocidade em metros por segundo e depois eu multiplico por 3,6 para quilômetros por hora, beleza? Quantos metros eu percorri no teste? 1.190 metros. Esse foi o registro do relógio inteligente que estava no meu punho direito quando nós identificamos no final quantos metros foi o total. 1.190 eu divido por 300 e multiplico por 3,6. 1.190 dividido por 300 dá 3,97, já arredondei aqui, beleza? Multiplicando por 3,6 eu tenho uma velocidade aeróbia máxima de 14,3 km por hora, já arredondando todos os valores do cálculo para ficar mais tranquilo para você interpretar. Fechou? Essa é a minha velocidade aeróbia máxima. E a partir então deste dado, com esta informação, eu consigo prescrever o treinamento. E a literatura sugere que, dependendo do método de treinamento, você utiliza as faixas em porcentagens relacionadas à velocidade aeróbia máxima. Isso é bem interessante. Já tem na literatura, por exemplo, documentado que você pode utilizar o limiar de lactato, a velocidade crítica. Inclusive, tem vídeos aqui no canal sobre esse tema, vai passar no card aqui para você conferir tantos vídeos para você prescrever o treinamento com base em outras variáveis, como também sobre métodos de treinamento. Então dá um confere lá que esses vídeos eu fiz com muito carinho para você. Agora, a velocidade aeróbia máxima, pelo menos advinda do teste de 5 minutos, nós utilizamos algumas faixas que a literatura sugere que podem ser flexíveis de acordo com o nível do praticante. Então não é um valor engessado, tem que ser dessa forma. É um ponto de partida para que você inicie a prescrição. Exemplo, quando você quer fazer um Sprint Interval Training, o famoso SIT, o treinamento de sprints máximos ou supramáximos, você vai utilizar a máxima capacidade de realização de trabalho do seu atleta e ponto final. Exemplo, um estímulo do ponto A ao ponto B, como 20 metros, 30 metros, e você estimula o seu atleta, o seu aluno, a fazer o máximo de velocidade possível, ou seja, levar o menor tempo do ponto A ao ponto B. E aí, como a distância está fechada, você pega o tempo do sprint e faz o cálculo da velocidade para saber em que velocidade esse indivíduo percorreu, para ver quantos por cento está acima da sua van. Fechou? Quando eu quero fazer o intervalado intensivo, as velocidades vão ficar a pelo menos 110% da velocidade aeróbia máxima. Então eu vou somar 10% da minha van. Cada avaliado vai ter a sua velocidade aeróbia máxima advinda do cálculo, e se eu quiser fazer um intervalado intensivo, estímulos mais curtos, ou intervalos um pouquinho mais prolongados, esses estímulos, por exemplo, em metros, 50 metros, 100 metros, até 200 metros, mas passando de 200 metros já entra no extensivo. Quanto ao tempo, se você quiser fazer pelo tempo, 20 segundos, 30 segundos, 45 segundos, até no máximo 60 segundos, 1 minuto. E a recuperação um pouquinho mais lenta, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, enfim, aí fica a critério do treinador. Mas eu preciso pelo menos 10% da intensidade acima da van. Já o intervalado extensivo, que é o contrário do intensivo, o extensivo, os estímulos eles são mais prolongados, seja pelo tempo ou distância. Exemplo, estímulos de 200 metros, 400, 800 metros, ou de 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, mas a recuperação é mais curta, 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos, e aí fica a critério do treinador mais uma vez. Nesse caso, eu vou utilizar uma faixa entre 90% da van até 110% da van. Ou seja, 10% a menos até 10% a mais, aonde começa o intervalado intensivo. Já se eu quiser fazer um treinamento contínuo intensivo, eu vou utilizar entre 70% e 90% da van. Ou seja, entre 10% a 30% abaixo da velocidade aeróbia máxima advinda do teste de 5 minutos. Já o contínuo extensivo, uma característica mais moderada, eu vou utilizar 50% a 70% da van. E o contínuo extensivo leve ou muito leve, abaixo de 50% da velocidade aeróbia máxima. Nesse caso, para mim aqui, seria, por exemplo, uma caminhada de 6 km por hora, porque vai estar abaixo de 14,3 em mais de 50%. Legal, né? Aqui apenas exemplos para você trabalhar as suas prescrições. Repare que dentro dos métodos de treinamento, na sua grande maioria, eu tenho possibilidade de mudar as faixas. Eu posso fazer um contínuo intensivo a 90%, mas posso fazer também a 70%. Por isso, é importante você prescrever e periodizar o treinamento. Beleza, treinador? Beleza, treinadora? Agora eu vou te mostrar um exemplo prático de um treinamento intervalado intensivo para mim, onde o exemplo que eu vou te mostrar é com base em 120% da velocidade aeróbia máxima. E para identificar, então, qual é a velocidade que corresponde
a esse 120 que eu quero prescrever, eu como treinador, como profissional, eu preciso primeiro ter minha van, que foi 14,3 km por hora, advinda do teste de 5 minutos. Muito bem, o que eu vou fazer então? Pegar 14,3 e somar 20%. Quando eu faço esse cálculo, já arredondei também, 17,2 km por hora. Então, se eu quiser trabalhar a 120% da minha van, esta velocidade é que vai ser a treinada no intervalado intensivo para 20% acima da van. Fechou? Como que eu vou fazer esse treino então? Sessão 25 a 30 minutos, contando aquecimento e desaquecimento, 10 estímulos de 30 segundos, recuperação de 120 segundos entre os estímulos e uma sugestão que eu deixo é fazer um monitoramento pela percepção subjetiva de esforço. Claro, se você tiver um monitor cardíaco ou um relógio inteligente que faça também a leitura da frequência cardíaca, utilize. Isso é muito importante. Esse é o modelo, por exemplo, de um intervalado intensivo com base na velocidade aeróbica máxima advinda do teste de 5 minutos. Por isso é muito importante, quando você for avaliar um aluno, avaliar um atleta, saiba quais são as ferramentas que o teste pode fornecer para você. Nesse caso aqui, nós podemos identificar a velocidade aeróbica máxima e prescrever diretamente o treino com base na velocidade advinda do teste. Beleza? Se você gostou, curte esse vídeo para eu saber que você quer mais conteúdo como esse. E é claro, se você quiser outros vídeos com outros temas, é só deixar nos comentários para que eu possa organizar e trazer conteúdo para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.